Meus irmãos, é de praxe, quando você vai falar em algum recinto onde você tem diversas pessoas que você não as conhece, de certa forma, no sentido íntimo, né? No sentido do dia a dia, é de praxe você ser um pouco formal. E eu não vou fugir à regra. No entanto, vou dizer para os irmãos que algumas coisas eu vou cobrar um pouquinho o protocolo, não o protocolo normal, mas no sentido de ficar um pouco mais à vontade, até porque o que eu venho falar é uma coisa que eu vivo no dia a dia, mas que, refletindo ao longo da vida, eu tenho aprendido que o bom comunicador é aquele que se faz entender. Ele não precisa falar muito nem difícil. Ele precisa falar de tal maneira que ele seja entendido. Se ele alcançar esse objetivo, pronto, ele satisfez a sua finalidade. Porque só tem importância a mensagem se ela for entendida. E eu quando fico observando Jesus, porque nós vamos aprendendo dele, isso houve em Jesus. Ele falou com todo tipo de pessoa, dos mais letrados aos mais sem condição intelectual, mas ele fez se entender. A mensagem chegou até aquela pessoa de tal forma que ela concebeu, ela entendeu, ela absorveu, né? Então, peço a Deus que seja dessa forma a minha estadia aqui no meio dos irmãos da Igreja do Senhor. Eu gostaria de ler um texto, por sinal, o pastor Roberto José citou uma parte dele, mas esse texto está no meu coração, para, através dele, dar início a essa palestra. É o texto que está em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 16. Primeira Epístola de São Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 16. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto, te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Eu vou repetir. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto, te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Que Deus aplique a sua palavra no nosso coração, que Ele possa continuar nos falar. Amém? Louvado seja Deus. Meus irmãos, esse texto, esta palavra, é uma palavra que, de certa forma, ela já me acompanha há alguns dias. Quando eu estou dizendo isso para os irmãos, não é que tem uma mensagem montada, não. No sentido de porque ela foi me dada e ela entrou no meu coração e começou a produzir os frutos para o qual ela foi enviada. Porque a palavra de Deus nós sabemos que é dessa forma. Ela nos vem, mas ela não nos vem só para ficar no conhecimento teórico, acadêmico. Não, ela vem para penetrar em nós e produzir em nós aquilo para o qual ela foi enviada. Produzir em nós vida. Então, esse texto é um texto que, como eu já disse, me acompanha. E Paulo aqui, ele chamou a atenção de Timóteo com a seguinte expressão, começando dessa forma, nesse versículo. Tem cuidado de ti mesmo. E em sequência ele botou e da doutrina. Interessante nós pensarmos um pouquinho nisso aqui, porque Paulo coloca, de certa forma, o cuidado consigo no mesmo patamar do cuidado com o ensino, com a ministração da palavra, pelo então pastor Timóteo. Para que nós compreendamos que o cuidado consigo é algo que Deus deseja que nós tenhamos, no sentido pleno, não só no sentido espiritual, ou no sentido emocional, ou no sentido físico, mas no sentido pleno. E há uma expressão lá em 1 Tessalonicenses 5:23, que diz assim: e o Deus de paz vos santifique em tudo, né? E que o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados plenamente irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Está escrito esse texto lá quando Paulo escreveu a Tessalonicenses. E quando nós pensamos no homem, no ser humano, é muito assim, didático até, nós pensarmos assim, na mente humana, às vezes vem aquela espírito, alma e corpo, uma certa, vamos dizer assim, uma certa divisão, que eu entendo que os irmãos sabem que não é dividido, nós somos triuno, mas
nesse contexto aqui, é importante que nós percebamos que Jesus quer o homem por inteiro. Esse cuidado, ele não só é da alma, no sentido do espírito, no sentido daquela parte imaterial, mas ele é também do corpo. Também do corpo. De tal forma que nós vamos encontrar também, na própria palavra, respaldo para asseverar o que estamos dizendo. Louvado seja Deus. E aí Paulo diz, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Aí ele prossegue, diz, persevera nestas coisas, porque fazendo isto, te salvarás a ti mesmo. Aí entra um outro princípio muito interessante, que também foi colocado pelo pastor Roberto José, e é um princípio que eu estava refletindo sobre ele, é que a aplicação da palavra, ela primeiro pertence à própria pessoa que a ouve. Não a um segundo, mas primeiro a mim. Primeiro a mim. Quando Jesus, certa vez, ele disse na mesa, um de vós há de me trair, os discípulos, os apóstolos, eles não ficaram, é você não. Eles perguntaram, sou eu. Então, Paulo estava instruindo aqui a Timóteo que tivesse cuidado de si mesmo, da doutrina, perseverasse nessas coisas, porque se ele fizesse isso, ele salvaria primeiro a si próprio, né? Pois, fazendo isso, te salvarás a ti mesmo, e depois aos que te ouvem. Louvado seja Deus. Isso, meus irmãos, por que é importante? Principalmente porque vamos falar de saúde. Porque é interessante que nós percebamos que Deus está interessado em nós como um todo. Logicamente que existem as prioridades dentro da vida humana para o reino de Deus. Há as prioridades. Há momentos em que nós somos chamados a sacrificar, a irmos além do que a gente percebe. Isso tudo bem, mas no geral não é assim. Porque o reino de Deus, a vida de Deus em nós, ela é uma vida que produz equilíbrio. Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele diz assim, seja a vossa equidade notória a todos os homens. E essa equidade aí tem no sentido de equilíbrio. A vida cristã, daqueles que são amadurecidos em Deus, na palavra, ela é uma vida equilibrada. Então, ela é uma vida de cuidado espiritual e também cuidado humano. Cuidado com a saúde, com o corpo, com as emoções. Tem de ser. Aquele que é bem instruído na palavra e amadurecido, e eu estou diante de um público que entende o que estou falando. Eu me lembrava até dessa expressão lá, de que Paulo escreveu a Timóteo, disse que a sabedoria de Deus é conhecida na igreja, diante dos anjos, né? É conhecida na igreja. E eu disse, eu estou falando para este povo. Este povo que entende as coisas, porque o Espírito de Deus está na igreja. Louvado seja Deus. E é muito bom quando nós falamos para pessoas que têm facilidade de compreender o que está sendo falado, o que está sendo ministrado. De outro lado, tem também a grande responsabilidade, porque não se está falando para qualquer um. Está falando para um povo que entende das coisas. Porque o povo de Deus entende das coisas. Às vezes nós, andando na caminhada, na jornada cristã, nós encontramos, às vezes, pessoas, irmãos em Cristo, de diversas classes sociais, mas às vezes você encontra um irmão que ele não tem assim um estudo não teve condição, mas quando você vai conversar com ele, ele tem muita coisa a ensinar, porque entende das coisas. Às vezes não tem muito conhecimento técnico, mas sabe como manejar a vida, sabe como dizer para alguém, olha, cuide disso aqui, porque se você não cuidar vai haver um prejuízo mais na frente. A pessoa não vai haver, porque eu tenho entendimento nisso aí. Então o povo de Deus é assim. E, meus irmãos, Paulo escrevendo também aos Coríntios, ele diz assim, e não sabeis vós, que vós sois o templo do Espírito Santo, né, proveniente de Deus, e que não sois vós mesmos, aí foste comparado por bom preço, glorificar a Deus no vosso corpo e nos vossos espíritos, os quais pertencem a Deus. Então, o corpo e o espírito pertencem ao Senhor, né? Louvado seja Deus. Então, por que eu estou falando, reiterando isso, meus irmãos? Porque é muito comum, no meio do povo de Deus, essa concepção de que o espiritual, de certa forma, suplanta essa vida aqui. Mas a nossa alma, ela só consegue se expressar através desse veículo que Deus colocou, que somos nós, através do corpo. Nós só fazemos as coisas para Deus, porque temos um corpo. Quando esse corpo tombar, findou.
Vamos adorar ao Senhor em outra etapa, na eternidade. Mas aqui tem de ser através desse corpo. E há uma expressão em João, no Evangelho de João, e aí eu vou falar ela e partir talvez logo para o assunto que nós viemos tratar, mas é uma expressão muito interessante no capítulo 2, que foi o próprio Jesus que mencionou. Ele diz assim: louvado seja Deus. Os irmãos têm um pouquinho de paciência comigo, porque essa expressão aqui é importante. Capítulo 2, versículo 19, a partir de 19, diz assim: Jesus respondeu e disse-lhes: derribai este templo e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado este templo, e tu levantarás em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. Quando, pois, ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se de que ele lhes dissera isso, e creram na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito. Esse texto, meus irmãos, é muito glorioso, porque foi o próprio Jesus que disse. Falando do seu corpo. Lógico que esse corpo que Jesus teve foi 100% da nossa humanidade. Do jeito que nós somos, menos no pecado. Ele não tinha concupiscência, a inclinação para o mal, a natureza adâmica, no sentido de vinda lá caída, ele não tinha. Ele era pleno enquanto ser humano, e pleno enquanto Deus. No entanto, meus irmãos, Jesus ele disse aqui a respeito do seu corpo. Ele não desprezou. E nós precisamos entender que precisamos cuidar. Tem cuidado de ti mesmo. Esse cuidado pessoal, ele às vezes ele pode ser estimulado pela esposa, pelos filhos, pelos amigos, pelo pastor, mas ele não pode ser realizado por ele somente. Ele tem de ser realizado pela minha própria pessoa, porque isso é um cuidado próprio. Paulo, quando falou também a respeito do homem amar a sua mulher como a si mesmo, ele diz assim: ninguém aborrece a sua própria carne, antes a alimenta, não é? Ele fala dessa forma porque mostrando que o ser humano, nem um ser humano no seu estado normal, psicológico, com saúde, ele maltrata a si próprio. Não, de forma nenhuma. Quando isso acontece é porque ele está com algum distúrbio, às vezes um distúrbio psiquiátrico, ou qualquer outro distúrbio, mas no normal, todos nós cuidamos de nós mesmos. Daí a importância de percebermos isso que Paulo estava dizendo a Timóteo. E tem uma expressão também em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 22, 23. Isso é Paulo, viu? Dizendo a Timóteo, viu, meus irmãos? É Paulo que os irmãos sabem as proezas que o Senhor operou através de Paulo. Existe uma expressão em Atos 19, 11, que eu acho muito gloriosa essa expressão, quando o escritor, que foi Lucas, diz assim: e Deus, pelas mãos de Paulo, operava maravilhas. Quem operava não era Paulo, era Deus. Agora era através das mãos de Paulo. Louvado seja Deus. Daquele corpo que existia, que era o apóstolo Paulo, corpo, alma e espírito, mas Deus estava operando através dele. E aí ele diz isso aqui para Timóteo, meus irmãos. Ele diz assim: não bebas mais água só, mas usa de um pouco de vinho, por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Logicamente que esse vinho aqui tem um contexto daquela época, que servia para tratar enfermidades. Lá na parábola do bom samaritano nós vimos citado isso, na história os irmãos conhecem. Mas por que eu citei esse texto? É porque Paulo era um homem que orava e Deus ouvia. Era um homem que impôs as mãos sobre muita gente doente, e eles ficaram curados. Mas com Timóteo, ele mandou ele tomar, mas não só água, tomasse um pouco de vinho, por causa das tuas frequentes enfermidades. Meus irmãos, isso denota cuidado consigo mesmo. É preciso que nós que somos crentes, que conhecemos a verdade, que entendamos que cuidar de si não é negar a fé, não é deixar de priorizar Deus nem o reino. Muito pelo contrário, se está cuidando corretamente, está glorificando a Deus, porque está cuidando do santuário do Espírito, que é preciso ser mantido de uma forma íntegra.
Louvado seja Deus, meus irmãos. Então isso é importante, porque às vezes nós encontramos que às vezes a pessoa não valoriza tanto. E para toda, meus irmãos, atitude nossa, existem consequências. Quando nós não cuidamos, as consequências virão. Elas baterão a nossa porta no dia talvez que nós nem esperávamos. Aí nós vamos dizer, mas por quê? Será que Deus, eu falhei? Talvez não falhou no sentido de transgressão, de pecar, não. Mas no sentido de cuidado próprio, sim. Porque era para ter tido cuidado. Olha, meus irmãos, quem vos fala tem 60 anos. Um pouquinho de chão, mas já foi muito menino na fé. Quando aceitei a fé, meu Deus, se tivesse uma pessoa sem sabedoria, chamava-se Anselmo. Embora tinha muito fervor, muita vontade de servir a Deus, mas faltava o entendimento. E Deus foi moldando na estrada da vida e dizendo, meu filho, você precisa aprender. Essa parte aí é sua. Não terceirize, não deixe para outro, faça você mesmo por você. Então é necessário, meus irmãos, nós entendermos que precisamos cuidar de nós mesmos. E não achar que isso não faz parte do reino, né? Não achar que estamos dizendo assim, estamos deixando Deus em segundo plano. Não, Deus conhece o nosso coração. Ele sabe quando nós deixamos Ele no segundo plano, com certeza. Quando nós fazemos alguma coisa que a coisa quer andar por outro lado, o Espírito de Deus diz, epa, não é assim não. Eu sei que os irmãos conhecem essa linguagem. Quando nós queremos fazer alguma coisa, colocar alguma coisa no lugar que é de Deus, Ele diz, pare. Pare. Às vezes é uma coisa que para alguém está olhando, nem está pensando que é. Mas Deus, que conhece o coração, sabe que aquilo ali vai começando a ocupar um valor que não é o valor que ela tem. Aquele lugar ali só pertence a Deus. Então, tratar da saúde é um dever nosso. Louvado seja Deus. E aí, meus irmãos, entrando no assunto de saúde, como o pastor Roberto José falou, eu sou médico. Tenho 30 anos, 31, completei esse ano, no dia 30 de abril, que Deus me deu essa graça de ser um médico. A princípio, meus irmãos, eu digo aos irmãos, eu pensei muitas vezes em desistir. Sempre gostei da pregação da palavra, e eu dizia assim, meu Deus, eu vou só fazer a obra. Mas Deus não queria dessa forma. Não quis. E aí, foi trabalhando comigo, usou muito minha esposa, que é uma esposa pela misericórdia de Deus, entendida, sábia, e foi trabalhando comigo, meu filho não. E eu cheguei e colei grau. Terminei. Quando eu terminei, meus irmãos, com poucos dias depois, eu estava entrando numa escola dominical. Escola simples, ia ministrar na escola. E quando eu fui entrando, veio um irmão ao meu encontro. E pediu para eu resolver algum problema de saúde dele, eu resolvi. Daqui a pouco o segundo, daqui a pouco o terceiro. Isso numa fração muito pouca mesmo, nem cheguei no banco. Daqui a pouco o quarto. Quando foi o quarto, aí Deus disse, epa, o Espírito de Deus disse, atenção, porque ele estava falando comigo. E eu disse, por que isso? Aí foi mais ou menos uns 7 a 8, meus irmãos. Quando eu terminei de fazer isso, numa fração muito pequena de tempo, aí Deus, o Espírito de Deus, disse assim para mim. Deus disse assim para mim, olha, eu quero que você cuide do meu povo. Essa foi a expressão de Deus para mim, naquele momento. Isso faz muito tempo, meus irmãos. E a partir dali, meus irmãos, não faltou mais crente para eu cuidar. De todo tipo. Os irmãos imaginarem, nesses 31 anos, já passei por muita coisa. Tratei de muita gente, muita. Pessoas que, muitas vezes, você diz assim, como pode, mas Deus me enviou para cuidar dela. E ao longo dessa jornada, houve momentos também de desestímulo, que a gente fica cansado. Nós ficamos assim, de certa forma, dizendo, Jesus, isso aí não vai parar, não. É como que, não é reclamando, mas é se queixando, sim, mas não é aquela queixa dizendo revoltado. Não, é um certo sentido peso daquilo que se está fazendo.
Mas quando isso vinha para mim, meus irmãos, Deus me disse dessa forma, disse, eu lhe chamei para isso. Eu lhe chamei para isso. Ah, meus irmãos, aí aquilo ali se me dava ânimo, eu dizia, não, eu não posso arrefecer, eu tenho de prosseguir. Porque nessa jornada, eu tive de abrir mão de alguma coisa para cumprir esse chamado. E cabaço me der. Esta palavra, meus irmãos, ela diz que Jesus disse uma parábola, ele disse assim, tinha um homem que procurava pérolas. Aí ele encontrou uma pérola muito valorosa. Ele compara o reino de Deus dessa forma, ele disse, quando ele achou aquela pérola, ele disse, vendeu todas as outras e disse, eu quero aquela. Pronto, meus irmãos. Ao longo da jornada eu tive de dizer muito não. Há boas oportunidades, há convites bons, não eram ruins não. Mas quando eu chegava para o Senhor, ele dizia não. Não. Fique no lugar que eu lhe coloquei. Lugar às vezes contado e medido, mas foi o lugar que Deus me colocou. E eu continuei, estou aqui. Mas porque guardei o chamado, mesmo com pouca força, Deus me ajudou e eu disse não para as propostas e para os convites, mesmo não sendo pecaminosos, mas não estava no propósito de Deus para a minha vida. Meus irmãos, o caminho os irmãos sabem, eu estou falando para pessoas entendidas, que pelejam na seara e sabem que muitas vezes nós nos deparamos com os questionamentos. E agora? Como é que vai ser? Não é? E meus irmãos, pronto. É mais ou menos isso que eu como formação, trabalho no Edson Malho, lá na UTI, trabalho aqui em Goiânia, no Hospital Belarmino Correia, e estamos vivendo para Deus, fazendo aquilo que Ele mandou, trabalhando na profissão, mas não esquecendo da palavra. Esta palavra que, para o chamado, ela arde no coração, né? Ela fica ali, sendo trabalhada. O Espírito, muitas vezes, não diz nada, mas você fica com aquilo dentro de você, aquilo maturando. Vou usar uma expressão até humana do dia a dia, mas aquele vinho que você coloca lá naquele local e deixa por muitos anos, ele é curtido, ele se torna bom. Quem trabalha com isso é dessa forma. Muitas vezes Deus nos deixa assim. Fica aí, meu filho. Não está sendo visto, não está sendo olhado, mas Deus está vendo. É porque Ele está produzindo aquilo que Ele quer. Ele está fazendo com que em nós surja o seu propósito. Louvado seja Deus. Mas, e a saúde? Onde fica? Então vamos falar um pouquinho. Sei que estou diante de uma escola bíblica de obreiros, na sua maior parte homens. Tem as irmãs aqui, que também vão participar com toda certeza, porque essa palestra é para todos. Até porque as esposas, elas são uma ajuda que nós não podemos nem mensurar, não dá para medir, né? Não dá para medir. Quando eu vinha para cá, eu vinha pensando nisso. Eu disse, olha, minha esposa, a gente conversa, graças a Deus, temos uma boa comunhão, uma boa vivência, mas tem horas que a gente guarda alguma coisa. E eu vinha para cá e eu ficava pensando, eu digo, se houver oportunidade, eu vou dizer. Porque eu estou aqui hoje, primeiro pela graça de Deus, porque Jesus me amou e me salvou, né? Mas também por minha esposa, que tem me ajudado. Não é porque ela está ali me olhando que eu estou dizendo isso, mas é porque é o que ela tem sido para mim. Uma companheira, alguém que ajuda, com suas limitações e fraquezas, mas nós nos juntamos, Deus juntou esses dois barros muito pequenininhos e botou essa massa. Quando Ele trabalha na massa, a massa fica boa. Quem é pedreiro e que é um bom pedreiro, ele sabe colocar aquele tanto de cimento. Eu não sei não, mas o bom pedreiro, ele sabe. Então Deus, que é o oleiro, Ele juntou esses dois barros aí fez aí, tem trabalhado, e nós estamos dizendo Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Então, meus irmãos, sobre saúde, eu fiquei... uma coisa, como eu disse, que seja comunicada, que seja útil, que seja prática. E aí eu pensei, sou cardiologista, né?
Então, falar um pouquinho sobre a saúde do coração, mas principalmente abordando duas patologias que são muito comuns hoje, que são a causa de muitos problemas cardiovasculares. Duas patologias, que é hipertensão arterial, a nossa conhecida no sentido de, na população, pressão alta, e também uma outra patologia chamada de diabetes mellitus, que é o diabetes. Essas duas patologias, essas duas doenças, elas são doenças que têm um impacto de saúde pública. Elas são chamadas problemas de saúde pública, ou seja, doenças que os governos, as políticas de saúde, elas veem essas doenças com olhos diferenciados. Por quê? Porque ela pega uma grande parte da população. Aproximadamente 25% da população mundial, 25 a 30, é hipertenso, tem hipertensão arterial. 25%, se nós botarmos 8 bilhões, dá mais ou menos aí 12 bilhões, né? 12 bilhões de pessoas, é muita gente. Então, essas doenças, elas têm os governos ficam focados nela. As sociedades médicas, de enfermagem, todo o pessoal que atua na área da saúde, eles ficam, a indústria farmacêutica, por quê? Porque é um problema que atinge a muitos. Não é a todos, mas atinge a muitos. E é importante que nós tenhamos conhecimento, porque, como atinge a muitos, se não nos chegou, graças a Deus. Mas se chegou, tem jeito. E se não chegou, nós vamos ter cuidado para não chegar. Não é? Porque a vida humana é assim, não é? A nossa vida é dessa forma. O sol se põe, nasce, se põe e sobe todos. Né? A chuva do mesmo jeito e as circunstâncias também. Nós não queremos dizer aqui que estamos desejando adoecer de forma nenhuma. Mas isso aqui é mais no sentido preventivo, né? No sentido de nós identificarmos determinados fatores e procurarmos nos precaver. Então, quanto à hipertensão, meus irmãos, eu acredito, se eu perguntar aqui, eu não vou perguntar, mas a maior parte do plenário aqui, se não tem alguém, ou se não tem hipertensão, tem alguém, é conhecido. Pressão alta é uma coisa muito corriqueira hoje, mas não é tanto conhecida no sentido do que ela pode provocar. Então, hipertensão arterial ela é uma síndrome, ou seja, é um conjunto de sinais e sintomas que tem determinadas características. A característica mais, vamos dizer assim, que nós possamos definir é porque a pressão arterial, de uma maneira geral, ela está a máxima abaixo de 130 ou 13 e a mínima abaixo de 8,5 ou 85, né? Então, 13 por 8,5 ou 130 por 85. Isso é o que se tem como pressão normal, que algumas pessoas dizem 12 por 8, tudo bem, é normal também, mas tem pessoas que têm 13 por 8 e é normal também. E tem outras que têm 10 por 6 também é normal. No entanto, quando essa pressão ela sobe acima de 130, que anteriormente era 140, mas hoje se preconiza 130, a máxima, e a mínima sobe acima de 8,5 ou 85, o organismo vai sofrer alterações por conta disso. Quanto aos sintomas, o que o paciente sente, uma certa fração dos pacientes, eles vão sentir isso que eu vou dizer, essa tríade. Cefaleia, que é dor de cabeça, tontura e náusea, ou mal-estar, né, vontade de vomitar. Geralmente, esses são os sintomas que acometem quem tem uma crise hipertensiva, quem tem hipertensão arterial. Quando ela sobe, ele está presente isso. A dor de cabeça, a vontade de vomitar e a tontura. Às vezes, uma dor que corre para a nuca. No entanto, meus irmãos, esse sintoma não está presente em todo mundo. Há pessoas que têm pressão extremamente elevada e ela não sente absolutamente nada. Eu tenho um exemplo que eu tratei de uma paciente um dia, nesse exercício da profissão, e ela me chegou, eu estava numa determinada emergência, e ela disse, conhecia, era do serviço, ela disse, eu estou na sua de pressão alta. Aí eu disse, senta aí para eu verificar a sua pressão. Eu fui verificar a pressão dela. Quando eu verifiquei, meus irmãos, a pressão dela, eu cheguei e disse, eu não acredito não. A pressão dela estava 26 por 18. 260 por 180. Eu olhei assim, era 170, 180, nessa faixa. Eu disse, me diga uma coisa, era uma senhora. A senhora está sentindo alguma coisa? Ela disse, não estou sentindo nada. Eu disse, nada? Ela disse, não. Aí eu comecei a conversar com ela, realmente era uma hipertensão que tinha um cunho genético muito importante, familiar, todos os irmãos dela eram hipertensos, a mãe tinha sido, mas meus irmãos, ela estava dessa forma. Veja bem, não estava sentindo absolutamente nada.
Já nós encontramos outros que quando verificou, estou com dor de cabeça, 14/9, Deus é uma pressão, mas está produzindo tudo aquilo. Então, não são os sintomas que determinam na sua plenitude que a pessoa está com a hipertensão. Mas se ela estiver alta, mesmo sem sintomas, ela está agredindo. E por que é importante saber isso? Qual a importância? É porque a hipertensão, uma vez que essa pressão esteja alta, e é um jargão, mas é uma máxima. Uma vez hipertenso, sempre hipertenso. E eu, como crente, digo assim, só se Jesus curar. Se ele curar, fica bom. Agora, se ele não curar, vai hipertensão até o final da vida. Porque isso é o que a ciência diz. Então, se a pessoa tem hipertensão e não cuida, então, se ele identificou com 25 anos, bota 10 anos na frente, dá 35. Bota mais 10, dá 45. São 20 anos de hipertensão. Bota mais 10, faz 55. São 30 anos de hipertensão. 30 anos o sistema cardiovascular, o coração e os vasos fazendo sua função de bombeamento e trocas com essa pressão disforme, alta. Aí aqui deve ter alguma pessoa que trabalha com hidráulica. Essas pessoas sabem que a pressão dentro do cano ela tem de ter um controle do sinal, o mecanismo rebenta. Por quê? Porque tudo existe uma harmonia entre a bomba ejetora e aonde está sendo distribuído. No sistema cardiovascular é muito mais grave, porque os nossos vasos, eles não são vasos como um cano. Ele tem um tapete por dentro chamado de endotélio, que é onde ocorrem as trocas. E aquilo ali, a pressão lesa drasticamente. Ela vai quebrando o endotélio, vai arrebentando ele. Quando tem muito tempo de hipertensão, meus irmãos, aí começam a surgir os problemas advindos desse funcionamento, que foi, de certa forma, irregular, porque não foi um funcionamento normal, dentro de o corpo com a pressão lá X, normal, e o coração bombeando aqui, tranquilo. Vamos supor um carro funcionando na sua marcha direitinho, não, mas foi um trabalho, um carro funcionando forçado, na segunda, quer que ele dê 60, 80, na segunda, bota uma terceira, não, aí o carro não aguenta, não é assim? O sistema cardiovascular do mesmo jeito, e aí é mais sério porque, na verdade, nós somos um organismo vivo, não é? As consequências, muitas vezes, elas não retornam, se consegue até parar, mas não consegue se tornar ela ao que era. Então, é importante diagnosticar cedo e tomar as devidas providências. Quais seriam as consequências? Eu estou dizendo assim, o que é hipertensão, depois a gente aborda o que é que se deve fazer. Porque é importante que se tenha um conhecimento do que é, para não subestimar. Tem dois extremos com relação à pessoa adoentada ou doente. Uma é ele valorizar demais, porque tem pessoas que valorizam demais. Ele está com uma doença, vou morrer. Não é quase, estou me acabando. Está entendendo? Aí o outro que é mais experiente, não, fulano, tu vai, vamos lá, e dá aquela ânimo, Esse é um extremo. Mas existe o outro. É aquele que subestima. Diz, não tem nada, não. Esse, para a hipertensão, é perigosíssimo. Porque ela vai fazer tudo o que ela faz, você querendo ou não, e quando for lá na frente, aí o paciente vai se deparar com as consequências causadas ao longo dos anos. Porque ele não deu atenção no momento que era para dar. Ele não valorizou aquilo que o organismo sinalizou, o que ele achou na averiguação, fez uma avaliação médica esporádica, encontrou que era hipertenso, mas ele não deu o devido valor. Disse, não, isso aí a gente leva, vamos à frente. E ele foi 10 anos, 20 anos, 30 anos, depois, quando ele abriu os olhos, na expressão popular, já estava roubado. Porque a hipertensão, ela, como eu disse, ela lesa endotélio, ela prejudica o sistema cardiovascular, então ela começa a trazer problemas tanto nos vasos, como no coração, como na bomba. O coração, como ele está bombeando contra uma pressão muito alta, ele começa a fazer o que hoje muita gente vê aí, né? As pessoas vão muito à academia hoje e só quer ficar com os músculos todo hipertrofiado, grandes, né? Aquilo ali na musculatura esquelética é tranquilo, não tem problema não, desde que não use hormônio, essas coisas, está tranquilo. Mas no coração não. Quando o coração ele tem um músculo hipertrofiado, porque ele está trabalhando contra uma pressão mais elevada do que é o que ele comporta, essa hipertrofia ela é ruim para ele. Ele trabalha
a coronária, que é a artéria que lança sangue para o próprio músculo, ela começa a ter dificuldade de irrigar. Porque o músculo não é mais dessa finura, ele é assim agora. E isso aí é causado ao longo do tempo, não é hoje, não é um pico hipertensivo, é a hipertensão andando, né? Que faz uma coisa chamada de hipertrofia do ventrículo esquerdo. E que abre para arritmias, pode surgir até paradas cardíacas devido a essa hipertrofia. Infarto agudo do miocárdio. Então, tudo isso pode se ver. O camarada disse, mas por que isso? Mas isso foi lá atrás. Quando eu soube que a minha pressão era alta e eu não tomei providência. Eu achei que podia levar. Não, não estou sentindo nada não sinto nada. Aí vai verificar a pressão 16,10. Não sinto nada. Toma um remédio e tal, não quero não está não. Toma 2 dias, 3 dias, deixa isso para lá. Né? Isso na parte do coração, mas não fica aí somente não. Os irmãos devem ter visto muito AVC. Derrame, né? A pessoa fica com a parte sem movimento, muitas vezes, às vezes até na fala. Aquilo ali, meus irmãos, a hipertensão causa. Ao longo do tempo, ela deteriora vasos cerebrais e causa isso aí. Quando ela não é tratada, sim. Insuficiência renal, hemodiálise. A hipertensão causa, meus irmãos. Olha, os irmãos não querem saber o quanto tem hoje de pacientes com insuficiência renal decorrente dessas duas coisas aqui, hipertensão e diabetes. Os hospitais estão de uma forma que, às vezes, não dá nem vencimento às máquinas para fazer hemodiálise, de tantas pessoas que surgem a cada dia. E quando eu não sou da área, eu sou cardiologista, mas quando eu fui conversar com o Neff, ela disse, eu já pensava, mas eles comprovam, eles disseram, não é outra coisa não, diabetes e hipertensão. Diabetes e hipertensão. Entendeu, meus irmãos? Então, daí a importância de dar o devido valor e procurar se precaver, né? Vasculopatia periférica, né? Aquela dificuldade de circulação, quando caminha as dores nas pernas, isso a hipertensão vai lá causar também. Ao longo do tempo, entenda bem, meus irmãos e todos presentes, isso não é um dia, um mês, 2 meses, isso aí são anos, não é? Então, daí a importância de se cuidar. E aí o que fazer? O que fazer diante de um quadro desse tipo, não é? Primeiramente, eu vou falar especificamente para a hipertensão, mas depois eu vou dar um toque assim, no geral. O que a gente deve fazer, no geral, para ter saúde? Isso só pensar, mas vou falar especificamente para a hipertensão. No caso de pressão alta, primeiro, o diagnóstico dela é um diagnóstico muito simples. É o diagnóstico que se faz em qualquer posto de saúde, em qualquer UPA, em qualquer unidade básica, em qualquer consultório, é a verificação da pressão. Verificou, epa, está alta. Daqui a 2, 3 dias, verifica de novo, está alta. Mais 5 dias na frente, está alta, hipertenso. 3 verificações de pressão no sistema basal, bem verificado, 15 minutos de repouso, com o braço no local direitinho, profissional capacitado para fazer aquilo de maneira técnica, está lá, é hipertenso. Precisa tratar, precisa ir procurar o sistema de saúde, ou o sistema público, ou o sistema privado, consulta médica, exames, caracterizou, tomar remédio. Ah, não, mas eu não vou ficar dependente de remédio. Essa é outra expressão que eu escutei muito, meus irmãos, já, dependente de remédio. Mas a gente precisa entender o que é dependência. Dependência é quando alguém faz algo que não tem condição de ficar sem aquilo por vontade própria. Aí a pessoa diz, fulano é dependente, ele quer deixar, mas não consegue. Mas no caso de hipertensão não é dependência não, é necessidade. Porque quando você trata a hipertensão, você evita consegue impedir que esses fenômenos todinho que eu falei, que são deletérios para o organismo, eles aconteçam quando ela é tratada. Tem gente com 50 anos, 40 anos de hipertensão, bem tratada, e que não tem algumas coisas, tem, porque todo organismo ele envelhece. Mas não tem tudo isso que nós falamos aqui, porque ele cuidou da pressão, ele começou a tomar os remédios. Como eu estou diante de um público masculino, na sua grande maioria, importante entender, antihipertensivo, remédios para pressão, ele não causa disfunção erétil ou na linguagem popular, impotência sexual. Importantíssimo saber disso, porque muitos homens deixam de usar remédio de pressão, porque eles dizem, não, eu não quero ser
não quero ser impotente, mas não acontece isso. Existem alguns remédios que causam, e o médico, no seu são juízo, ele não vai passar um remédio desse para uma pessoa que tem uma vida sexual ativa, seja ele jovem ou seja ele de uma certa idade. Porque quando a gente está na prática, eu pelo menos procuro, estou tratando um paciente, ele surge hipertenso, eu digo, eu vou passar um remédio para ele, primeiro eu não vou passar desse tipo, mas se fosse preciso, eu ia perguntar, como é a sua vida sexual? Se ele disser, ser ativo, eu digo, esse remédio aqui não vou passar, porque eu não vou prejudicar o cidadão querendo resolver o problema de uma doença, prejudicar toda a vida dele. Então, isso é por que eu estou tocando nisso, meu irmão? Porque isso é um tabu que impede muita gente de se tratar. Impede, meus irmãos, de se tratar, porque diz, não vou, mas não causa isso. A hipertensão tratada, ela traz um benefício sistêmico. Tem pessoas que não dormem bem, passam a dormir. Tem pessoas que é irritada, melhora o humor. Tem pessoas que não têm disposição, passam a ter disposição, porque você coloca o organismo funcionando dentro de um sistema racional, ou seja, dentro do sistema harmônico. Daí a importância, está entendendo? E outra coisa, a hipertensão, ela, na sua grande maioria, uma fração pequena você consegue controlar ela com medidas não farmacológicas. São aquelas medidas que a gente diz que você não usa remédio, que a gente vai falar depois um pouquinho. Atividade física, melhora da alimentação, melhora do peso, essas medidas aí. Pouquíssimas pacientes com hipertensão conseguem melhorar só com isso. Na sua grande maioria, ele precisa de remédio. E aí a importância de tomar, para evitar tudo isso aí. Os irmãos, eu sei que, como a gente está falando de 25%, um auditório desse, se a gente botasse assim, fosse dividir, já tinha um bocado de pessoas, né? Então, a gente é importante. Olha, sim, outra coisa também na hipertensão, muito importante, é a questão do sal. Nós, brasileiros, comemos muito sal, e gostamos muito de sal, e se for nordestino, principalmente. Sal, ele é fator que estimula a hipertensão. Às vezes a hipertensão, porque ela tem um cunho genético, está ali, a pessoa começa a ingerir sal e ela surge. E se for hipertenso, deve evitar. Não precisa comer totalmente insosso, sem sal, mas precisa ser um sal pequeno. As estimativas da OMS dizem que o Brasil consome sal 3 vezes mais do que é o normal para se consumir. Quando a gente coloca que sal não só é o sal da comida, é sal nos produtos, o sódio dos refrigerantes, o sódio dos enlatados, o sódio que está por aí, está entendendo? Então a gente consome muito, então tem cuidado. Né? Isso é uma medida pequena que é preventiva, mas que é importante. Quando ela é feita em massa, ela dá saúde a muita gente. Né? Então é importante pensar nisso. Bem, o tempo está passando, mas eu vou falar um pouquinho sobre diabetes. Que todo mundo, isso que eu estou falando é só uma recordação, mas boa parte já sabe disso. Mas é importante enfatizar, porque os irmãos, as irmãs, não pensem que eu estou falando para os irmãos como se estivesse falando daqui para aqui, não. Eu estou falando daqui para aqui, porque eu também sou gente do mesmo jeito. Estou falando para você, tem que ter cuidado comigo. Não tem esse negócio, não. Meu médico, que é isso? Dedinho, gente igual a qualquer outro. Se pisar se sair da linha, acontece do mesmo jeito, porque eu sou gente. Eu sou igual a qualquer um, material mesmo. Só difere porque nós somos indivíduos, né? Temos características próprias, somos feitos por Deus único. Mas no sentido geral do que nós somos formados, é igual, meus irmãos. Então não pode ter esse negócio, não, tem de cuidar. Eu tenho de cuidar de mim mesmo. É tanto que ao longo da vida a gente enfrenta períodos de crise. Crise porque não tomou determinadas medidas, aí você vai se adequando, né? Então, diabetes, meus irmãos, ele é caracterizado, é uma doença que todo mundo sabe, porque a glicemia sobe. O que é a glicemia? É o nível de açúcar no sangue. Porque quando nós comemos, o primeiro substrato que o organismo absorve para produzir energia é a glicose. Então, quando a gente come, o organismo pega essa glicose, seja açúcar ou outro tipo. Porque, às vezes, a gente acha que a glicose só é se for açúcar refinado. Não. Macarrão tem glicose, porque quando quebra as moléculas de amido, lá no final dá glicose. Então, todo o açúcar, ele é primeiro absorvido para gerar energia. Ele entra no organismo, passa para o sangue tem as suas várias distribuições, que eu não vou entrar aqui, não é o objetivo, mas, no entanto, ele é o fornecedor de energia.
por uma substância chamada insulina, ele introduz o açúcar dentro da célula e aí se processa tudo que o organismo precisa. O que é que acontece com o diabético? Esse açúcar entra no sangue, em vez de ele entrar na célula, ele não consegue entrar. Então, ele começa a ficar no sangue e ele começa a subir. Hoje, se diz que acima de 100 miligramas por decilitro, ele já é considerado pré-diabético. Acima de 124, diabético. Então, o ideal é estar abaixo de 100. Existe também um índice chamado de hemoglobina glicada, que é uma avaliação de 90 dias para trás. Você faz o exame, ele dá uma estimativa de 90 dias para trás, como era que estava o açúcar. Então, dá para você saber se a pessoa está com uma glicose normal naquele dia, mas ela já vem com ela alta. Então, isso é o que caracteriza o diabetes. Só que, se só fosse isso, mas a questão é porque ela é uma doença metabólica, ela vai colocar também todo o organismo numa dinâmica disforme, numa dinâmica fora do que ele era para acontecer. Então, ela vai começar a produzir, ao longo dos anos, do mesmo jeito da hipertensão, não logo, mas ao longo dos anos ela vai começar a produzir todos os seus efeitos deletérios, quando ela não é encarada de frente com seriedade e racionalidade. De frente, ou seja, de frente porque aceitando. Porque tem pessoas que dizem assim, não sou diabético não. Quanto é a sua glicemia? 240. Quantas vezes? 5 vezes. Não tem condição, é diabético. Não sou não. É. Não sou não. É. Aí eu não vou me tratar não. Tudo bem, mas é diabético. Vai progredir para tudo aquilo que a gente vai falar aqui. Por quê? Porque é uma realidade. Nós não podemos lutar contra a realidade. Nós somos pessoas que exercemos fé. Mas nós não somos iludidos. Nós exercemos fé diante de fatos. Eu estou com um fato real na minha frente e a minha fé diz que eu vou transpor ele. E aí eu transponho, né? Quando os milagres eles não são explicados, por quê? Porque eles são operações de Deus fora dessa conjuntura que nós concebemos da racionalidade. Mas isso não nos faculta a perspectiva de fugir, negar aquilo que é fato. Dá um exemplo para os irmãos. Alguém estava trabalhando, caiu, quebrou o fêmur. Se ele disser que não quebrou, está quebrado ou não? E se ele não tratar, vai acontecer o que com ele? Não vai andar. A não ser que Jesus cure ele, mas se não curar, o mecanismo natural vai levar ele a ficar em cima da cama. Com a doença não é diferente, com o diabetes. Não é diferente. Então, daí a importância de encarar de frente. E ser racional. O que é que tudo bem, o que é que eu vou fazer? Tem jeito. Vamos tratar. Vamos cuidar da alimentação. Vamos usar esses remédios. Vamos controlar essa glicose. Vamos mudar a dinâmica da vida. Para quê? Para eu não sofrer as consequências que essa doença provoca no ser humano. Olha, dentro da saúde, e aqui deve ter algum profissional dela, existe uma coisa chamada de história da doença, história natural da doença. O que é isso? É o que a doença produz no ser humano, que produz em João, Maria, José, Francisco, em qualquer um. Ela tem aquela história. Ela produz a mesma coisa. Quer ver um exemplo? Uma gripe normal. O fulano está gripado. É gripado? Tá. Toma chá, hidrata, repousa, daqui a 5, 7 dias ele está bom. Vai, porque a história da doença natural da gripe diz que ela é autolimitada e que se é uma gripe normal por esses vírus comuns, ela não vai produzir mais alguma coisa grave. Mas vamos supor, eu vou citar uma doença um pouco antiga, que graças a Deus tem pouco, mas nós já tivemos quase que vamos dizer epidemia não, mas um surto muito grande, e principalmente os mais antigos lembram, chamada de meningite. Meningite, chegou-se até a vacinar no Brasil, porque meningite, está com meningite, corre, porque se não correr, morre. História natural da doença. Se sabe que a meningite, o meningococo, ele é uma bactéria, entra lá na meninge, causa tudo e leva à morte. Então, isso é o que é a história natural da doença. Então, o diabetes tem a sua história natural. E a gente, sabendo disso, a gente diz, espera aí, vamos abortar, vamos cortar, vamos impedir que isso progrida. E para impedir, precisa aceitar que é diabético, precisa olhar com racionalidade para ele e tomar as medidas necessárias, certo? Por quê? Porque diabetes também produz semelhante ao que a hipertensão produz. Infarto agudo do miocárdio, AVC, insuficiência renal, vasculopatia diabética, pé diabético, neuropatia diabética, tudo isso.
Tudo isso o diabetes produz. Quem trata impede isso, às vezes não impede, mas minora muito e em muitas pessoas evita. Ou seja, se você tem de ter 100%, você tem 10% da consequência, 20%. Meus irmãos, é muita coisa. Quando nós botamos isso aí dentro de uma estimativa de vida, porque quando se tem 20 anos é uma coisa, mas quando se tem 40 é outra e 60 é outra. Então, você imagina o que é, e 80 ainda mais, né? Imagina o que é 30, 40 anos de uma diabetes não tratada. O que é que vai dar? Vai dar, desculpa a expressão, um pipoco muito grande, não é? Vai dar uma coisa aí que... E por que dizer isso? É para amedrontar? De forma alguma. A finalidade não é essa. Vou dizer uma coisa para os irmãos, que no exercício profissional, eu sempre tive comigo isso. Sou um médico cristão, então eu sempre tive essa concepção. Eu digo, eu vou dizer o que o paciente tem, a verdade. Agora, não vou botar medo nele. Não. Agora, eu vou dizer para ele o que ele tem, de uma forma que ele entenda e se torne um parceiro comigo no que eu quero propor de tratamento para ele. Porque se eu conseguir isso, também vou ter esse. Se não conseguir, nada feito. Porque pode ser o melhor médico do mundo, ou o melhor profissional de saúde, fisioterapeuta, enfermeiro, pode ser o que for. É o melhor, chegou o paciente, olha, você tem isso, faça isso, faça isso, faça isso. O paciente saiu na porta, vai fazer mais nada, não adiantou nada. O trabalho foi perdido no sentido do paciente, do profissional não, fez a sua parte, mas no sentido do paciente foi perdido. Então é importante que o paciente ele faça adesão ao tratamento. Então, eu sempre tive essa postura de não colocar medo, mas conscientizar. Conscientizar é muito importante, meus irmãos. A pessoa que é consciente daquilo que faz, do que deixa de fazer, é outra coisa. Do que tem, do que não tem. É outra coisa, meus irmãos, é outra coisa. É diferente demais, né? Esse versículo que eu vou dizer aqui, ele foi muito citado, até numa conjuntura diferente, um pouco, porque nós tivemos aí um tempo político muito aquecido no Brasil, mas o texto está lá, é bíblico. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade é Cristo, mas ela também é a verdade do fato. Do fato, meus irmãos. Porque a nossa psique, ela tem mecanismos de defesa, e um dos mecanismos de defesa da mente chama de negação, negacionismo, negação. É a mente dizendo, não é isso, porque aquilo é muito drástico para você assimilar. Isso, em pouco tempo, é muito importante para a mente, porque é aquele fato drástico que a pessoa não absorve de vez e a mente começa a segurar ele para ele chegar devagar. Mas se você perdura, não, porque o fato é real. O fato é real, ele não é ilusório, ele é um acontecimento, ele é um fato real. Então, não pode ser. Então, daí a importância da conscientização, né? Saber, olhar e saber que tem respostas. Hoje os tratamentos estão muito avançados. A indústria farmacêutica tem investido muito. E também existem as medidas que o próprio ser humano pode fazer para melhorar. Né? Existe o tratamento, identificou diabetes, vai lá, usa os remédios, a orientação com relação aos açúcares, sai dos açúcares, e trata, e minora, e tem qualidade de vida. Mas existem também as medidas que nós podemos fazer para termos saúde como um todo, que eu até fiz para a mente não falhar, né? Mas está na mente. Nós precisamos pensar em alguns pontos, né? Isso para fechar, que o tempo já... Estou encerrando. A gente tem que pensar na alimentação, qualidade de alimento, o que é que você está comendo? Você está comendo para nutrir ou está comendo só por comer, compulsoriamente, está entendendo? Isso na realidade de cada um, meus irmãos. Nós não somos um elemento de série. Eu gosto muito de todinho, viu? Quando eu era mais jovem, eu gostava muito. Então, eu sempre penso nisso. Você pega o todinho, bota aqui, ele sai em série 1.000, 2.000, 3.000, do mesmo jeito. Não somos nós. Nós somos indivíduos únicos, né? Mas quando eu estou falando isso, eu estou falando para a pessoa absorver dentro da sua realidade. Mas é importante se pensar no que se está comendo.
Eu estou comendo bem, eu sou hipertenso, então eu estou comendo pouco sal. Eu sou diabético, eu estou evitando usar. Eu cortei açúcar, eu estou procurando ter uma alimentação mais saudável, a nível de verdura, proteína. Eu procuro evitar enlatados, eu procuro dentro da minha possibilidade, porque tem coisas que a gente não pode fazer. Depende da condição socioeconômica, depende de muita coisa. Mas dentro do que eu posso, eu estou fazendo a minha parte, porque Deus, Ele olha para mim para o que eu posso fazer. O que eu não posso, Ele tem que me dar a condição de fazer, porque Ele sabe que eu não posso. Agora, o que eu posso, eu tenho de fazer. Não posso botar para outro, não. Então, sou eu que tenho de fazer isso. Então, cuidar com a alimentação, né? A questão da prática de atividade física, a caminhada, que se preconiza 150 metros, 150 minutos por semana, daria mais ou menos 20 minutos, 5 dias. E essa caminhada aí não significa, eu estou dizendo para os irmãos, que também para mim, não significa só a caminhada que você caminha com a indumentária, mas até a própria caminhada que você sai de casa para o trabalho, do trabalho para casa andando, isso conta também, porque isso é movimentar-se. A gente vive num período de um sedentarismo gigantesco, não é? Tudo se faz de carro, tem pessoas hoje com esse home office, que foi muito bom, mas de certa forma a pessoa trabalha de casa, nem sai de casa. Então é importante que se pense também na atividade física, né? Uma coisa que nós não temos, o vício do tabagismo, o vício do etilismo, a bebida alcoólica, nós não temos, graças a Deus. Mas quando a gente lida com pacientes que têm, diz, olha, acabe com o cigarro, tire isso fora, porque cigarro é terrível. Cigarro é 100% ruim para as coronárias, as artérias que irrigam o coração. Cigarro é 100% ruim, ou seja, quem fuma, ele já está assinando que vai ter problema de coronária. Ele pode não ter grave, talvez, mas ele vai ter, porque é 100%. Úlcera gástrica, vasculopatia, um bocado de coisa o cigarro causa. Então, tire esse cigarro. Aí, a bebida alcoólica, olha, você, se não puder dar, modere. Eu estou falando não para crentes, estou dizendo no geral. Outra questão, as gorduras, manter o colesterol em dia, né? Procurar ver, o ideal é que você tenha aí um colesterol total abaixo de 190 e um LDL aí abaixo de 100, tá entendendo? Isso são frações de colesterol que, quando se vai ao médico, com certeza ele faz. Se vai fazer uma avalanche de saúde, com certeza ele faz. Importante também deixar. A glicemia nem se fala, porque eu estou falando aqui, falei de diabetes, né? A questão do sal. Deixa eu me ver. Sim, outra coisa também, a questão do sono. Sono é importante. Sono não é uma coisa só, não, vou dormir porque eu estou cansado. Não, sono refaz, o cérebro fica refazendo as energias. Nós somos seres humanos, são cíclicos, né? A gente produz, a gente acorda, produz e descansa. Acorda, produz e descansa. Não é assim a vida humana, não é? Então, o sono, ele faz parte da vida. Se você não dorme bem, não produz bem e causa malefícios também. Existem estudos aí muito nessa área. Então, o sono é uma prática importante também, certo? O controle de peso, estar dentro do peso adequado. Existe uma coisa chamada de IMC, que é índice de massa corpórea, que você pode calcular, é simples, né? Você bota lá na formulazinha, calcula, e o ideal é manter o seu IMC dentro daquele padrão. Então, são medidas, meus irmãos, que vão causando benefício, está entendendo? A quem se coloca com essa proposição. Dito isto, é importante, meus irmãos, que nós pensemos nisso. Há uma conjuntura quando se fala, principalmente a nível quando se fala sobre um tema, uma palestra, algum assunto que é importante ser comentado. Há aquele primeiro momento em que você está falando ao povo, falando às pessoas. Importante que você comunique bem. Importantíssimo isso. Ter atenção. Importantíssimo. Mas existe uma segunda etapa muito importante, que é a etapa reflexiva. É aquilo que eu levo para casa. Olha, eu recebi tal informação, o que é que eu estou fazendo? Essa é uma etapa, eu considero tão quanto importante, talvez até mais do que essa daqui que nós temos. Porque é a valorização do que se foi ouvido. É você trazer o que se foi ouvido para a sua prática, para o seu dia a dia. Eu escuto algo de bom e digo, espera isso, eu quero isso para a minha vida. Como é que eu vou botar isso aqui? Então, tem que fazer uma adequação aqui. A partir daí que há mudança. Se não houver isso, não funciona. Então, daqui, o apelo, a minha oração a Deus é que esta fala possa ter produzido nos irmãos, nas irmãs, algo de bom, construtivo, que possa somar
na edificação cristã de cada irmão, cada irmã que está aqui. Porque Deus, Ele nos constituiu plenos, né? Espírito, alma e corpo. Ele quer que nós saibamos lidar com isso aí muito bem, de uma forma equilibrada, de tal forma que quando alguém olhar para nós, alguém olhar para mim, para os irmãos, para o nosso nobre pastor, ele possa dizer, rapaz, olha aquela pessoa ali. Eu não sou crente não, mas aquela pessoa é equilibrada. Tu viu como ele procede, a forma dele agir? Isso, meus irmãos, fala muito alto. Fala muito alto, porque isso é a vida. Isso é o que nós... A pessoa diz, não, mas isso não tem importância. Não tem, meus irmãos. Às vezes é uma coisa pequena, mas naquela pequena coisa, Jesus muitas vezes vai se revelar para alguém. Eu vou finalizar citando um texto que Paulo diz que nós somos a carta lida. A carta lida. E eu gosto muito de... Quando eu vejo isso, eu lembro do outdoor. Quando a gente passa pelo outdoor que olha... Todo mundo vê a mensagem, não tem como não ver. Você olha, porque está bem claro, a nossa vida é essa carta. Que alguém, queira Deus, né? Que alguém possa passar por nós e ler a carta. Decanaço e derré. E escutar a mensagem de Jesus na vida, imprimida no dia a dia, nas minhas atitudes, no meu comportamento, comigo mesmo e com meu semelhante. E alguém vai conhecer Jesus dessa forma. Que Deus abençoe a sua igreja. Nós somos a Em Paz, braço forte das ações sociais da IEADALP, que desenvolve este grande projeto com transparência e responsabilidade, incentivando o combate à pobreza, de maneira a preservar a dignidade das pessoas. Com competência, ética, empatia e respeito, atendemos cerca de 1.220 crianças, adolescentes, mamães e bebês nas áreas socioemocional, cognitiva, física e espiritual. Nosso compromisso é fazer o bem. Em nossos 5 núcleos, nas cidades de Abreu e Lima, Paulista, Bezerros, Catende e Jurema, as crianças recebem suporte escolar, realizam exames médicos, participam de oficinas de grafitagem, feltro e biscuit, e praticam esportes como o futebol e o judô. Além disso, são distribuídas refeições, não só para as crianças, mas para toda a comunidade, e milhares de cestas básicas para as famílias assistidas pelo projeto. E mais, em nosso projeto, além de realizarmos um evangelismo pessoal, as crianças são acompanhadas constantemente por uma psicóloga. Nós ajudamos pessoas e fazemos questão disso, porque é isso que nos define. Nós somos a Em Paz. Nós somos a IEADALP.